Ok, Agora. tudo bem. Vamos fazer uma coisa? Vocês podem apresentar? Você tem a apresentação, Bruno, aqui? Eu compartilho aqui agora já. Pessoal, bom dia a todos. A gente está começando aqui, estamos só organizando a apresentação para poder começar definitivamente, né? Mas todos, bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos. A BWT, no mês de abril, está com a campanha de Operação Caribe, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Caribe mexicano, trazendo algumas informações sobre o destino, sobre os destinos do Caribe mexicano, né? E fazendo esse bate-papo aqui com todos vocês. A ideia é a gente ter meia hora aí de conversa. A gente está com o Maurício. O Maurício representa o destino aqui no Brasil, conhece tudo sobre o Caribe mexicano e vai nos apresentar aqui mais detalhes para que a gente esteja bem afinado para poder vender com propriedade, vender com conhecimento e fazer todo o trabalho bem feito, né? Que a gente busca fazer todos os dias. Bom dia, Maurício. Bruno, você conseguiu a apresentação? Bom dia, sim, já está com o Matheus ali para a gente colocar no ar. Assim que a gente der o start, a gente coloca, compartilha a tela e todo mundo acompanha. Bom dia, Maravilha. Maurício. Bom dia, Cordeiro. Bom dia. Seu microfone está fechado, Maurício. Seria interessante, Agora Bruno. Seria interessante, talvez, pedir. Você está controlando o microfone de todo mundo, né? Isso, aham. Tá. Vocês estão juntos, que eu estou tendo um eco de vocês. Não. Ou não? Não? Tá. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Estão entrando, praticamente, esses agentes são agentes de todo o Brasil, né? Exatamente, Maurício. A gente está aqui com agentes de todo o Brasil, que a gente está com a nossa Operação Caribe. E a gente chamou aqui um pouquinho para a gente falar do Caribe mexicano hoje. Então a gente vai falar aí, principalmente de Cancún, que é o destino mais conhecido, mais popular para todos, aí que está retomando com força total agora com essas novidades do visto. A gente vai falar sobre isso também. E sim, temos agentes de viagem aqui, clientes da BWT de todo o Brasil, e nossa equipe também está aqui para a gente reforçar as vendas aí para todo o Caribe mexicano. Ótimo, perfeito, muito bom, ótimo. Vocês estão controlando aí mais ou menos quantas pessoas estão esperando? Já temos 54 aí, né? Isso, já estamos aqui em quase 60 pessoas, a gente já pode começar. A gente vai até Já? 10h30 aqui, pessoal, mais ou menos, igual a gente fez as últimas vezes. E a gente trouxe o Maurício, que representa o Caribe mexicano todo, então ele vai falar um pouquinho desse destino que a BWT é especialista em vendas, que a gente vende muito bem. Temos grandes parceiros e grandes hotéis parceiros. E Maurício, quando você quiser a apresentação, me avisa, a gente compartilha ela e eu e o Cordeiro a gente vai te fazendo algumas perguntas. E pessoal, vocês Então, todos que estão online, por favor também, se tiverem perguntas, dúvidas, coloquem no chat aqui, a gente vai lendo para o Maurício aqui, a gente vai tirando as dúvidas de todos, tá? tudo bem, tudo bem. Se vocês quiserem, pode começar aí, pode botar a tela. E a gente passa os vídeos aí, começa falando um pouquinho de tudo aí. Tá, eu vi aqui a gente está baixando aí na apresentação, que ela é um pouquinho pesada, e o Matheus vai me Tá, avisar assim, na hora que ela estiver baixada, a gente já compartilha na tela. Enquanto tudo isso, acho que bem. dá para a gente começar igual a gente fez as lives anteriores, pessoal, quem participou está acostumado, e eu acho que a gente vai começar, né, Cordeiro, pelo principal, né, que vai ser o tema mais polêmico, já vamos direto na raiz aí, que é falar sobre a autorização eletrônica, visto para entrar no México. Hoje, Maurício, o que está funcionando para entrar no México, né? Qual é a documentação necessária e como que está funcionando e como é que está a questão do visto eletrônico hoje? Ok, vamos lá. No meu último slide da apresentação, está bem claro aí tudo que a gente está precisando. Atualmente, ainda continua, se você tem um visto americano, não é necessário tirar um visto para o México, tá? O consulado tem passado a informação para a gente do crescimento de aproximadamente 400% nesse número. Quando nós fizemos o nosso evento no dia 12 de março em São Paulo, esse crescimento estava mais ou menos em 250%. Agora na WTM já estava em 400%, o que gerava mais ou menos 2.000 por mês. Tá? Esse número está subindo direto. Tá? Eu não tenho a informação, você comentou comigo a informação de que porcentagem está sendo negado ou não.
tá? É uma informação talvez muito política deles, que eles não passam essa informação para mim, mas é muito claro o que eles precisam, tá? Eles precisam de um passaporte válido por 6 meses, tá? Eles precisam de um formulário migratório que vai estar no site, tá? E eles precisam comprovante de hospedagem, passagem de ida e volta e recursos financeiros. Tá? Então, esse é o processo 100% online e ele não aplica para quem tem o visto americano ou quem tem o Schengen. Tá? Que aqui no Agora, Brasil a gente tem muito, né, Maurício? São os passaportes tem europeus aqui, quem muito tem dupla cidadania. português, tem muito italiano, tem muito português, tá? Agora, realmente tem tido alguns probleminhas em função de que a foto de passaporte não está igual, alguns detalhezinhos que têm acontecido aí, mas pelo que eu tenho visto, está bem smooth, ou seja, está bem natural esse crescimento. Esse crescimento, gente, vai estourar agora, porque realmente a gente está tendo muita. Lembrem que ficamos 3 anos sem visitar o México. Foi um castigo para o nosso mercado. Entendeu? O seu Gabriel som não está fala. saindo, Cordeiro. Seu som está fechado, Cordeiro. Desculpa, eu tava falando, basicamente é o relançamento do Caribe mexicano, né? Como você disse, ficou 3 anos com poucas entradas ou poucos brasileiros visitando pela dificuldade em obter o visto ou poder entrar, né? E agora a gente vê um movimento, muitas pessoas voltando a procurar o México, procurar Caribe, Cancún, como destino de férias, né? Eu acho o destino de Cancún, o destino de Caribe mexicano, por exemplo, na minha época chamava Cancún, né? Hoje em dia, com esse crescimento, tanto, hoje em dia fala Caribe mexicano. É um destino muito diversificado, você tem muitas oportunidades. O brasileiro volta hoje, volta amanhã e volta depois de amanhã. Cada vez que ele volta, tem uma coisa nova no destino. Hotéis novos e coisas novas para fazer, né? Eu morei em Cancún, por exemplo, 3 vezes. Eu morei em 90, eu morei em 93 e eu morei em 98. Cada vez que eu chegava em Cancún, era uma coisa diferente naquela época. Tá? E nessa apresentação, eu vou falar dos 12 destinos, porque nós consideramos 12 destinos do Caribe que envolvem o Caribe mexicano. E eu vou falar mais ou menos estilo um pipeline de quando ele começou e o que tem hoje. Que o último é Rollbox, por exemplo, que foi lançado, o último é um novo destino. Então, você tem um paraíso, você tem um destino muito aberto. Então, esse crescimento, esses 3 anos de castigo para o mercado brasileiro, eu acho que só vai influenciar essa força. Realmente, eles vieram com força total. Vocês viram nossas reuniões na WTM, eles vieram dispostos a bem agressivo no mercado. São vários eventos que a gente vai fazer, eventos como esse, são várias ações que a gente vai fazer. A gente tem muito mais que falar. Tá? Nós, como BWT, tudo que a gente vai poder fazer para apoiar esses teus agentes de viagens aí, que recomecem, que continuem aí e atacando para frente, entendeu? Perfeito. Maurício, você quer tentar compartilhar por aí o teu, que a gente está tentando baixar e ele está travando a apresentação aqui para baixar, que ela é pesada? Como você tem ele no teu computador, pode compartilhar. Vai estar sem o áudio, pessoal, do vídeo, mas a gente vai conversando em cima do vídeo também, não tem problema nenhum. Tá aqui, não tem problema. Deixa eu baixar aqui um minutinho aqui. Treinamentos, abril... E é legal, tá aqui. enquanto isso eu vou explicando aqui, Maurício, é legal a gente explicar por que a gente tem falado Caribe mexicano e não Cancún, né? A gente conhece como Cancún o destino, porque é o aeroporto principal de entrada, mas a gente chama de Caribe mexicano porque, além de Cancún, há outras regiões muito significativas e muito importantes que tem muita coisa legal para fazer e que não é necessariamente Cancún. Por isso a gente tem falado Caribe mexicano, tá? Essa palavrinha de Caribe mexicano, por exemplo, eu que morei lá nessas 3 vezes, a gente falava Cancún, a gente falava Riviera Maya, a gente falava Playa del Carmen. Então, hoje em dia é o Caribe mexicano porque foi essa união deles
tá? Esse apoio deles, institucional, que criou esse Caribe mexicano, o que faz a promoção geral do destino hoje. Vocês estão vendo o meu Estamos computador, sim. né? Aham. Estamos vendo, sim. Tá, então tudo bem. Então vamos lá. Vamos começar aqui com um mapa geral do que representa hoje em dia o Caribe mexicano. São todos esses destinos. Logicamente, tudo começou com Cancún. Você tinha, na época, Isla Mujeres e Cozumel, que já estavam lá. Depois estamos crescendo para Porto Morelos, para Tulum, Playa del Carmen, Costa Mujeres tem uns 5 anos, mais ou menos. Rollbox tem mais ou menos 2 anos. Bacalar, a parte mais lá de baixo, com Chetumal também. E aí você tem também uma rota do trem, tá vendo? Que eu vou falar mais na frente, que você vai ver exatamente onde chega o trem que sai lá de Quintana Roo e onde ele vai chegando até o aeroporto de Cancún, tá? Esse é um vídeo pequeno que eu tenho, infelizmente, eu estou sem som. Vocês vão só dar uma olhada, mas a BWT vai mandar esse vídeo para vocês depois, tá? É um vídeo onde fala qualquer ocasião, para todos os tipos de viajantes, um destino onde 12 paraísos que a gente está aqui promovendo. O primeiro, logicamente, Cancún, uma das praias mais famosas de Cancún. Costa Mujeres, que ali, algumas pessoas falam Costa Mujeres, outras falam Playa Mujeres, ali em frente à Isla Mujeres. Tá? É um destino novo. Porto Morelos, aquela vilazinha de pescadores ali no sul, onde você anda muito a pé, tem bons hotéis ali, Playa del Carmen, que é aquela balada, aquela Quinta Avenida, aquele shopping, Tulum, alguma coisa mais bem-estar, mais aquele contato com a pessoa, Mayacão, aquele mundo ancestral. Então, aí você tem Mahual, um pueblito pesqueiro, um pueblinho de pescador. Chetumal, que é a capital de Quintana Roo, bem lá embaixo, conectando realmente com a natureza, com a Lagoa de Sete Cores e Bacalar. As Três Ilhas, que vai falar de Isla Mujeres, de Cozumel e vai falar de Rollbox. Tá? Até a Mais para apresentação tá frente eu tenho um pesadinha, slide. Maurício, está cortando assim um pouquinho o vídeo, mas pessoal, lá na página da Operação Caribe, lá no campinho lá do Caribe Mexicano, já vai estar lá o drive para vocês baixarem esse vídeo depois, tá? Poderem utilizar também e visualizar ele melhor, tá? Porque aqui ele está embaçando um pouquinho, cortando, mas é pela conexão mesmo Tá, e porque é pesada a apresentação, tá? tá. É só mais ou menos para vocês terem uma ideia. Isso é Robox, que é a última ilha. E aí, então, nesse vídeo que a gente fala é um pouquinho de cada destino. E o slogan novo deles, que é a capital mundial das férias, tá? Que a gente traduz dessa maneira. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de hospedagem, que são dados, só para vocês terem uma ideia rápida, nós temos 140 quartos. Se a gente compara com outros destinos do Caribe, estamos bem lá em cima. Tá? E se a gente compara aqui embaixo, por exemplo, com somente República Dominicana, lá embaixo, com outros destinos aí, olha, com Los Cabos e Porto Vallarta, esses 3 destinos cabem dentro do total de quartos de Caribe mexicano. Então, tem uma diversidade enorme em números de quartos aí. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí, tá? Então, aqui a gente fala de segmentos. Gente, nós temos todo tipo de segmento em Cancún. Temos sol, praia, casamentos, wellness, spa, luxo, natureza, mais incentivo, ecoturismo. É uma variedade diversa, LGBT, casais, mergulho, tá? Spas, esportes. Então, é muita diversidade num destino só, ok? E a gente entra, então, no multidimensional, na gastronomia, que tem sido algumas dúvidas de vocês. Tá?
Eu vou passar esse vídeo para não ter e vou direto aqui nas delícias culinárias com alguns restaurantes Michelin e alguns restaurantes Big Gourmand. Big Gourmand é um estilo Michelin um pouco mais acessível em preço. Tá? Eles não são tão caros como o Michelin. Chama-se Big Gourmand. Tá? Então, nós temos uma variedade grande aí, com 14 recomendações. Só em Cancún temos 3, Playa del Carmen temos 4 e Tulum a gente tem 7 possibilidades. Lembra que essa apresentação, eu acho que a BWT vai mandar para vocês depois, para vocês terem toda essa informação geral com vocês aí, vocês têm também. E eu estou sempre disponível para vocês, qualquer dúvida, ok, gente? Depois, lá no final, vocês vão ter meu contato, qualquer informação. Aqui estão os 12 destinos, tá? Lá embaixo, o ponto vermelhinho, começa o trem. E nós estamos falando hoje em dia de 4 aeroportos. Naquela época, onde tudo começou em Cancún, só existia o de Cancún. Depois veio Cozumel. Aí depois abriu Tulum. E agora temos o Chetumal. Hoje em dia, Cozumel faz internacional, muito de Estados Unidos, muito de Canadá. O de Tulum, que é um pouco mais doméstico, tá? E Chetumal também tem algo, desculpa, o Tulum um pouco internacional também, e Chetumal que é somente domésticos, tá? Mas nós de Brasil, com os nossos voos de Brasil, estamos chegando todos em Tulum. Se a gente, desculpa, em Cancún. Se a gente pensar em Copa, em Latam, se a gente pensar em Aeroméxico, tudo está chegando praticamente em Cancún, ok? Então, aqui nós temos os nossos 12 destinos, todos aí, Costa Mujeres, Riviera Maya, Bacalar, com essa diversidade geral de muita coisa. Então, a gente fala que o Caribe está sempre, mexicano está sempre em constante evolução. Gente, vocês chegam hoje lá, algo novo. Amanhã você chega de volta, é algo novo. Por isso que a gente tem tanto cliente repetitivo. Muito cliente repetitivo. Tá? Então, aqui, começando por Cancún, logicamente Cancún está lá, eu acho que muitos de vocês conhecem já Cancún, onde tudo começou, estou falando lá nos anos 74, naquela época, tá? Onde existem 4 terminais de ferry, são 22 quilômetros de zona hoteleira, onde nós temos spa, 6 campos de golfe, hotéis 4 diamantes pela AAA, ou 5 diamantes, zonas arqueológicas. Tem muita coisa que fazer em Cancún hoje em dia, tá? Aí depois a gente passa para Isla Mujeres. Isla Mujeres é aquela ilha bem em frente a Cancún, onde muitas pessoas vão mergulhar, onde você tem esse santuário a deusa Maia Itzel, tem um Parque do Garrafão ali, praias muito interessantes, muito típico para mergulho, mas não necessariamente com oxigênio, mas mais como snorkel mesmo, que é aquele mergulhinho assim com aquele tubo somente. Então aí você tem águas maravilhosas. É uma cruzada assim, tipo de 40 minutos de Cancún até Isla Mujeres. Você vai numa balsa, tá? Ou você vai numa lancha alugada, mas geralmente esses 40 minutos de ir para voltar. Tá? Então, Isla Mujeres, aí a gente tem 7 quilômetros, 500 metros de comprimento, por diâmetro, largura, e aí a gente vai para Cozumel. Cozumel é uma ilha que tem o porto mais importante do México, praticamente todos aqueles cruzeiros passam por Cozumel, onde você tem uma variedade enorme. Eu mesmo tive um hotel em Cozumel nos anos 90, eu trabalhei lá num hotel, então eu cruzava muito entre Cozumel e Cancún. Geralmente você cruza de Cozumel, de Playa del Carmen, que tem aquele ferry. Mas existe um aviãozinho pequeno que faz Cancún, Cozumel, Cozumel, Cancún, que é um voo de praticamente de 15 minutos. Mas muita gente, a maioria da gente fazem nessa balsa ali, em frente àquele
paredão, que a gente chama, porque o Cozumel tem o segundo paredão de mergulho mais importante, depois do da Austrália. O segundo é Cozumel, onde tem recifes muito importantes, toda a parte de mergulho que é realmente muito importante. Então, Cozumel, para o mexicano no geral, é o destino para mergulho mais importante praticamente de todo o México. Tá? E Então você tem Maurício, muitas... aproveitando, tem passageiros que ficam hospedados em Cozumel e em Isla Mujeres, né? Não, o brasileiro pouco fica lá até, mas a gente queria lembrar até também que até no sistema da WWT, pessoal, vocês buscarem, a gente encontra passeios tanto para Cozumel quanto Isla Mujeres. Também tem muitos brasileiros que fazem o passeio o dia todo, assim como o Maurício comentou. Então, vai até o ponto do ferry, que tá. Um dos pontos do ferry é próximo dos hotéis Riu, ali, para quem conhece, para ir até Isla Mujeres, e de Cozumel é lá próximo da Quinta Avenida, né, Maurício? Lá perto do Playa Exatamente. Car Palace, né? Que tem o Hotel Palace Exatamente, ali Resorts, né? mesmo, a saída. Eu acredito, hoje em dia, eu acho que, por exemplo, muitas pessoas o que estão fazendo hoje em dia ficam 6 noites, ficam 7 noites, ficam 2 noites num hotel, 2 noites no hotel, 3 noites no outro, para você conhecer um pouco de diversidade, não ficar só num destino, entendeu? Vem para baixo, vem conhecer mais o sul, E entendeu? Porque mais o Cozumel, sul, Cozumel tem um dos Cozumel melhores é uma pontos de ilha, tá do mergulho, né? outro lado. Tem um dos melhores pontos de mergulho também, né? Do É um dos mundo. melhores pontos de mergulho Cozumel. Segunda E barreira, lembra né? que Segunda maior barreira. Segunda maior barreira de esse corais. segunda maior barreira de coragem do mundo, depois da Austrália, vem Cozumel, tá? Que ela Perfeito. termina lá em cima. Então, é um mergulho. Mergulho é um segmento muito importante que não são todos os agentes que exploram esse segmento no Brasil. Apesar de que o Brasil é o número 2 do mundo, depois dos Estados Unidos. Tá? Então, é um segmento importante para vocês aí. Depois, o que acontece? Vem Playa del Carmen. Começa Playa del Carmen. Playa del Carmen, hoje em dia, é um pouco de balada, é um pouco de Quinta Avenida, são aquelas ruas onde você vai andando, você vai tendo praias incríveis ali naquela área. Então, hoje em dia, praia, como a gente costuma chamar, né? Vamos para a praia, entendeu? A gente não fala, vamos para a Playa del Carmen, vamos para a praia. Praia você tem uma vida intensa muito grande, com muitas lojas, e o pessoal gosta muito. Desde o começo, quando lançaram Riviera Maya, Playa del Carmen praticamente foi a primeira opção naquela época, né? Aí vem Porto Morelos, que é um pueblito de pescadores, uma cidadezinha de pescadores, onde você faz praticamente tudo andando. Tem um hotel muito legal lá, que é um hotel The Fives, chamado Ocean The Fives, que é um hotel que eu gosto muito. Aí você tem, na rota de cenote, você encontra muitos cenotes nessa área, muita natureza, muita aventura. É uma praia relativamente pouco habitada, ou seja, são poucas pessoas andando pela praia, porque você tem poucos hotéis em Porto Morelos, tá? Mas você tem tem manguezais, tem uma selva, tem cenotes, tem observações de aves. Então você tem uma cidadezinha muito muito interessante, pequena, onde você faz tudo praticamente a pé, andando por ali. Tulum, a gente já vai mais para uma sensação mais espiritual, mais relaxante. O sul todo, a partir de Tulum para baixo, tem ido mais por essa parte arqueológica, essa parte mais espiritual, mais relaxante, mais natureza, que é um mercado nosso que cresce muito, cada dia cresce mais e mais. A pessoa quer sair desses movimentos de muitos prédios, muitos hotéis, e querem uma coisa mais relaxada. Então, você tem muita coisa. Isso que eu recomendo, especialmente para aquele cliente de vocês que já teve em Cancún 2 vezes, que teve em Cancún 3 vezes, vão um pouquinho mais para baixo, vão um pouquinho mais para Chetumal, mais para Bacalar, que vocês vão ver aqui na frente tudo o que eu estou falando. Olha o que tem, quanta coisa maia que tem na área de Tulum. Só em Cobá, você tem Tulum, Tuimuil, aí você tem cenotes, você tem muitas coisas especiais aí do mundo maia. Costa Mujeres nasceu uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Eu mesmo representei um hotel, o Ateliê de Hotéis, que era um hotel, um dos muito bons que estão lá. Costa Mujeres está em frente à Isla Mujeres. Uma grande vantagem de Costa Mujeres, gente, é que tem muito pouco sargaço.
tem muita pouca alga, justamente porque Isla Mujeres protege. Então, eles não entram muito, né? Quando eu representava um hotel aí, a gente falava muito sobre isso. E é uma área que se desenvolveu mais para o mercado de luxo. A grande maioria da hotelaria dessa área, mais na área do luxo. Você encontra dunas, manguezais, golfe com signature Greg Norman. Greg Norman é aquele australiano, que o símbolo dele é um tubarãozinho assim no cap dele, no chapeuzinho dele. Então, você tem campos de golfe muito importantes naquela época, nesse local. Porto Juárez está ao lado, que é o porto que sai o ferry para Isla Mujeres. Então, você está bem do lado ali. Muitas pessoas ali andam de bicicleta, os hotéis geralmente têm bicicleta por ali, tem vários hotéis naquela área, mas, como eu falei, é uma área que se desenvolveu mais para hotéis mais luxuosos. Dunas, florestas, uma área... Se você está vendo no mapa ali, está vendo Isla Mujeres? Ele está bem em frente à Costa Mujeres, que é essa restingazinha subindo aí para cima. Mayacán. Mayacán é um destino eco, tem uma reserva Siancán, que é o Patrimônio Mundial da Unesco. É uma região realmente deslumbrante, mas com experiências mais, como eu falei, mais naturais, vivenciar a cultura maia, tá? É uma cultura enriquecedora, enorme, onde você conhece muita coisa, tá? Então, aí você tem Mayacán, que Mayacán, na realidade, é toda essa área daí de baixo, que vai para Bacalar, que vai para Mahahual e vai para Chetumal. Tá? Mahahual é uma outra área daí, onde você também tem umas praias virgens, paradisíacas, 2 horas da cidade de Chetumal, ele está um pouquinho longe da cidade de Chetumal, um destino mais rústico. Tá? Aqui, quem gosta mais de coisas rústicas, vocês vão encontrar. Não tem uma hotelaria assim enorme, é uma hotelaria mais limitada, mas você tem mares espetaculares, pouca movimentação, é um destino bem mais tranquilo e bem pitoresco. Tá? Então, como vocês estão vendo, gente, é muita informação. E Chetumal é o último, que é, na realidade, a capital de Quintana Roo, onde praticamente você está lá, tem um outro aeroporto, uma herança muito rica maia, tá? Patrimônio mundial da Unesco, com uma biodiversidade incrível. Então, você tem aí lagoas, Rua Pix, lagoas maravilhosas, Boulevard Bahia. Você tem muita coisa que fazer. Tá? Bacalar também está aí a 30 minutos de Chetumal. O que a gente tem tido agora, como eu falei, é muita solicitação nessa área daí. O pessoal saindo um pouco mais lá de Cancún, de Porto Morelos, indo mais para essas... Por exemplo, aqui tem 7 lagoas, cenotes, as corredeiras de Bacalar, o Canal dos Piratas, tem um forte, muito relaxamento, muita aventura, muita cultura maia nessa área. Tá? E Robox é o último, gente. Robox agora é moda. Muita gente quer ir para Robox, que é lá em cima de Costa Mujeres. É um processo mais ou menos de 3 horas da área de Cancún, tá? Onde você tem observação de tubarão-baleia, onde você tem flamingos. Lá tem a bioluminescência. Sabe o que é isso, né? Você sai de noite no mar e você vê aquelas luzes. Parece que o mar está cheio de vagalumes dentro da água, vamos supor assim, tá? Para vocês entenderem. E você tem Isla de Pássaros, o Cabo Cachote, tem o Parque Natural, Solferino e a Reserva Ecológica Yuan Balan, muito importante. Então, o Robox agora é uma coisa mais rústica também. Não tem aqueles hotéis enormes naquela área. Muita gente está indo para essa área para conhecer. Então, como vocês viram, é um destino super conectado. Aqui você está vendo todo o trem, todo que tem de cultura maia.
Você tá vendo os 4 aeroportos aqui, bem conectado com o carro, por trem, por avião e com vários cruzeiros nessa área. Tá? O que a gente tem de voo hoje em dia? Logicamente tem Aeroméxico, temos Copa Airlines, temos Latam, e eu tenho uma notícia para vocês, que eu não sei se eu devo dar notícia, mas Gol parece que vai voltar com voo para Cancún. Tá? Isso, eu tive uma informação ontem, o Caribe Mexicano está em negociações com a Gol, isso deve acontecer logo, muito rápido, que eu acho que deve acontecer antes de julho. Tá? Isso vai ajudar muito para a gente, porque vai ser um voo direto, então vai ajudar muito a todo o nosso mercado daí. E uma coisa muito importante que a gente está promovendo muito agora é que Cancún pode ser a entrada para o Mundial de Futebol. Tá? Então, a gente está considerando um stopover em Cancún antes do futebol ou durante. Tá? Você está bem perto de todas as cidades onde vão ter todos os jogos, tá? Conectando as 16 cidades sede de onde vai acontecer o Mundial. Então, tá aí, praticamente você tem voo direto. Aí você tem 3 cidades do México, Monterrey, Guadalajara, Cidade do México, onde vão ter jogos. Miami está ali do lado, Houston, Dallas, Texas e até Vancouver, até Boston, lá em cima. Mas a gente está considerando de que vai ser um stopover importante, que eu acho que muitas pessoas vão querer. Então, existe toda uma campanha, Estados Unidos, por todos os lados. E aqui é a documentação que a gente começou a falar no começo com eles, com vocês. Talvez vocês, alguns, não tenham escutado. O que a gente precisa hoje em dia para o nosso visto? Um passaporte válido por mínimo de 6 meses. O visto eletrônico, um formulário migratório, e eles vão pedir um comprovante de hospedagem, de onde você vai hospedar, a tua reserva daquele hotel, uma passagem de retorno e recursos financeiros para a tua empresa. Quem não precisa desse visto? Quem tem o visto americano e quem tem visto da Europa, como Portugal, Itália. Sabe que o brasileiro tem muitos passaportes hoje em dia, então é isso. O que eu vou conseguir para vocês, Bruno, é esse link que eu quero mandar para vocês para essa emissão do passaporte. Mas o passaporte está funcionando normalmente, tem tido um crescimento enorme, como eu falei no começo aqui, talvez não todos estavam aqui nesse momento que eu falei sobre isso, mas nós estamos mais ou menos 2.000 vistos por mês. Esse número está crescendo, crescendo, crescendo. E volto a falar, ou seja, o pessoal quer voltar para Cancún. E, Aqui Maurício, está toda a minha informação. Gente, eu estou muito aberto, eu respondo WhatsApp 10 da noite, 11 da noite, estou sempre disponível para vocês. Aí está meu e-mail também, toda a minha informação. Vamos lá, Bruno. Maurício, aqui é legal a gente só reforçar uma coisa, né? Para quem tem visto americano ou quem tem um passaporte europeu, não precisa fazer absolutamente nada. É só ir. Exatamente, não precisa fazer nada. A gente tem muita gente com passaporte português, muita gente com passaporte italiano, espanhol, essas pessoas não precisam. E com passaporte, com visto canadense também, americano e canadense. Maravilha, show de bola. Bem lembrado, é importante saber, porque muitos viajantes brasileiros possuem uma dessas opções aí, o que isenta a necessidade do visto. Para quem não tem o passaporte europeu, ou não tem o visto americano, ou o visto canadense, aí sim tem que fazer a aplicação do visto mexicano, que é esse processo aí, que é novo, vamos falar assim, relativamente novo. Maurício, sobre ainda o Caribe mexicano, acho que é muito legal as diferenciações, o que o Caribe mexicano tem que outros destinos do Caribe não tem, né? A gente gosta sempre de trazer por que eu venderia o Caribe mexicano ao invés de vender outras ilhas do Caribe. E eu sempre posiciono que o Caribe mexicano tem gastronomia incrível e acima da média das demais ilhas, né, que a gente tem no Caribe, e entretenimento. Opções de parques aquáticos, parques temáticos muito interessantes, além de a história e cultura que é fantástica, né? Então acho que tem, como a gente comentou aqui na apresentação, tem tudo no Caribe mexicano, né? Você tem
para todos os perfis, né? Bruno, você sabe, você conhece o meu passado, a relação que eu tenho com o Caribe é de muitos anos. Eu fui diretor de República Dominicana, representei Turks and Caicos, ainda represento o Cayman Islands, que, by the way, eu estou aqui nesse paraíso agora maravilhoso de Ilhas Caimã, que depois a gente vai fazer uma outra apresentação dessa. Mas eu falo, Cancún, México, é diferente. México tem história. México tem cultura, México tem uma gastronomia espetacular. Por exemplo, eu sou louco em gastronomia, como eu venho de alimentos e bebidas, em hotelaria eu adoro. Então você tem uma diversidade muito grande. É o que eu digo, você chega hoje em Cancún, você chega hoje em um dos nossos destinos, você não se cansa, porque você tem coisas novas. E amanhã, gente, esses 12 aqui vão ser 13, vão ser 14, porque tem mais coisas para vir para frente. Entendeu? Você não se cansa do... Eu mandei agora minha prima para lá, ela falou, Maurício, o Cancún tá maravilhoso, o Cancún tá lindo. Eu não fui ainda, não vou há 1 ano e meio mais ou menos que eu não vou, mas eu quero ir logo. E o que a gente pode fazer também, Bruno, vamos preparar um fan tour, vamos botar essa galera para vender aí, vamos fazer uma promoção com vocês aí, com a BWT, e vamos botar esse pessoal aí para a gente inclusive, fazer um fan tour, levar essa galera para Cancún. Cordeiro, até lembrando, a gente tem agora, Maurício, um fan tour, até você vai nos apoiar aí com material que quem vai participar do nosso fan tour agora em maio com o Iberostar, que a gente teve a campanha que foi realizada, você vai entregar um material e que o nosso representante vai entregar para esses 14 agentes que estão indo para o Iberostar com a gente. Estamos programando mais fan tours aí no segundo semestre também, vai ter Cancún, vai ter Riviera Maya no Caribe Mexicano, né, Cordeiro? Isso que a gente tem programado aqui agora. Tem bastante coisa ainda para acontecer esse ano e a gente tem organizado aí para que a gente consiga trazer várias ações e oportunidades de viagem para que todo mundo conheça o destino, conheça todos os destinos aí, os principais destinos que a gente comercializa, né? Também tá lembrando aqui no chat, é muito legal a gente lembrar o serviço em Cancún e no México é excelente, excepcional. E eu diria que é acima da média das demais ilhas aí que a gente tem no Caribe. Então também, o serviço é muito bom, o povo mexicano recebe muito bem, é um povo acolhedor e tem bastante coisa legal para fazer. Sobre o visto, estão perguntando aqui também no chat se tem chance de negar. Como qualquer visto no mundo, existe chance de obter negativa. Mas é como o Maurício comentou, a gente não tem relatos de passageiros que tiveram negativa. A maior parte tem sido aprovada. E todos que a gente teve aqui de passageiros, por exemplo, todos foram aprovados de uma forma ou de outra. Às vezes enrosca um pouquinho esse negócio de comprovação de documentação, que tem que submeter de volta e tal. Vai e volta, mas isso é facilmente resolvido. E, Maurício, a dúvida que estão perguntando, que acho que é bem válido também. Quanto tempo eu posso aplicar o visto antes da viagem? Eu digo com o mais rápido possível, né? Porque você vai receber talvez 2 dias, 3 dias para você ter essa resposta. Eu digo que o mais rápido possível. Não deixe para a última hora. Mas eu posso aplicar hoje para viajar em junho ou não? Eu posso aplicar hoje para viajar em junho? Lógico, pode. Quanto mais rápido você tiver, a partir do momento que você tem toda a documentação da tua passagem, a confirmação do voo, eu digo, vai tirar o visto direto. Não deixe para a última hora, gente. Para a última hora sempre pode acontecer alguma coisa. Beleza. E a resposta tem saído em 2 a 3 dias, é isso? Geralmente está saindo em 2 a 3 dias. É assim de rápido. Maravilha, ótimo. Se alguém tiver pergunta também, a gente já trouxe as perguntas aqui. O visto tem validade, estão perguntando aqui também, Maurício. Se ele tem validade, qual a validade? Tem gente recebendo visto de validade até 10 anos, igual o visto americano. Perfeito. Maravilha. Acho que são 5 anos ou são 10 anos que eles estão dando. Show de bola. Então aí você tem o visto já, fica livre. Já fica livre. Que nem um visto americano, que você fica com ele por 10 anos e você não tem mais problema. Até, Cordeiro, até outro tema que eu acho que dá até para a gente sair um pouco do visto, que esse daí é o que é o polêmico, até a gente está aqui para apoiar também os agentes, mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho também das hospedagens que a gente tem, né, em toda a parte de Cancún, Riviera Maya e Caribe Mexicano, né, porque hoje a gente tem mais de 20 acordos de hotelaria em toda a rede. E é bem importante que Cancún é um pouco, não Cancún só, mas todo o Caribe Mexicano é diferenciado de outros destinos do Caribe, porque a gente sempre fica em dúvida, e aí, vendo um hotel all inclusive ou vendo um sem refeições para ele comer na rua, né? Porque por lá tem muitas opções de gastronomia na rua. Quando o Maurício falou muito de Playa del Carmen, se você caminha em Playa del Carmen na rua, tem um restaurante do lado do outro. Talvez você não precise de um inclusive, mas é muito perfil do passageiro, né, Cordeiro? Isso é muito legal de trazer e abordar, porque é isso.
pro cara comprar 7 noites de um hotel só é fácil, cara. Hoje em dia todo mundo consegue comprar em qualquer canal aí, internet, etc, né? Mas quando um agente recomenda e segmenta a viagem, às vezes o México mesmo você pode fazer 12, 13 dias de roteiro, ficando 4 dias em cada uma das praias ou destinos, que fica muito bacana. E aí você combina um all-inclusive, depois você pega um outro hotel sem o plano alimentar de all-inclusive, com plano só café da manhã ou sem refeições, para poder usufruir ou poder conhecer a gastronomia fora dos hotéis, né? Porque os hotéis, lógico, o México tem, os hotéis eles trazem a cultura mexicana para dentro da gastronomia, muitos deles trazem, né? Ou todos eles trazem. Mas comer na rua, comida de rua, comer nos restaurantes e conhecer um pouco mais também é super interessante, é válido. Tem um perfil de público que valoriza muito isso, né? De conhecer mais profundamente a gastronomia local. E também é legal, né, Bruno? Porque os passeios, muita gente tem feito, a gente tem recomendado fazer, pô, pega 3 noites no hotel no centro de Cancún para fazer os passeios, para poder visitar a Chichén Itzá, para poder visitar o Xcaré, para poder visitar os parques, né? E depois você pega os 4, 5, 7 dias num resort, ao incluso para o cara desfrutar e ficar relaxar, né? relaxado na piscina, no mar, enfim. Cancún tem aquele mar maravilhoso também, né? Que é cartão postal para do mundo inteiro, né? Então acho que tem isso acaba agregando muito na viagem, conforme o perfil de passageiro, você diversificar as opções de hospedagem dele ao longo aí dos dias que ele tem. Isso agrega muito na viagem, isso é um grande diferencial que vocês podem fazer e que devem fazer com os clientes, porque é, é, é muito importante, né? Você oferecer mais opções além do que é o óbvio, vamos falar assim, né? Isso mesmo. E até, Cordeira, tem uma pergunta aqui da Regina que é interessante: se recomenda aluguel de carro em Cancún? É, Cancún tem, a gente tem locadoras até também aqui disponível no sistema para a gente alugar um carro em Cancún. É legal, mas vamos ser bem realistas, né, Maurício? Tipo, o México é um pouquinho Brasil, É, né? Tem que tomar é, cuidado lá com a polícia, sim. Tem uma certa corrupção, fala que estava acima da velocidade, não estava. Eu já passei por isso também. E aí eles vêm lá, então você tem que tomar um certo cuidado. Mas você tá, eu gosto particularmente, independente, você está de carro lá em Cancún, ir para Riviera do Maia, ir para Tulum de carro, né, Maurício? Eu consegui rodar toda essa região que tem lá, Puerto Cancún, onde tem um shopping muito legal, que é Caminho de Isla Mujeres, que é muito bacana. Dá para aproveitar muito de carro, mas tem que é. ter esse cuidado. Não, é assim, eu diria que não é para qualquer Lembra turista, né? também, lembra também hoje em dia que você tem o trem. O trem Exatamente, tem o Trem Maia, facilita né? muito a tua vida agora, o Trem Maia. Você sai de Cancún, você vai até Chetumal, entendeu? 30 minutos você está em Chetumal nesse trem rápido. Agora, realmente é importante porque você quer se aventurar. Se você vai ficar em Playa del Carmen, se você vai ficar nessa área de Riviera Maia, tenta dar uma descolada por aí, ver a praia daqui, se aventurar por aqui, se aventurar para lá. Agora, pegar carro é realmente o que o Bruno falou, tem que tomar cuidado, entendeu? Porque é uma Não, polícia. não que é inseguro, tá? Deus me livre, não estamos falando Não, disso, mas não tipo, você é. tem que ser cauteloso, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba Acho, confiando em todo mundo, né? não é pra qualquer um, né, Bruno? É aquilo, Isso. pô, você não pode beber, se não bebe, não deve beber nunca quando dirige, óbvio, mas é um destino que você está de férias, você vai tomar uma cerveja, vai tomar alguma coisa, você pode e vai cair numa blitz, porque eles identificam facilmente carro de turista, né? E aí eles já sabem, pô, você tá de férias, você vai tomar uma cerveja na hora do almoço, né? Enfim, por isso é bem tomar cuidado, não é pra todo perfil de público, pra aquele a pessoa mais descolada, acostumada já a alocar carro em outros destinos, vai conseguir, né, desenrolar bem tranquilamente, mas não é para qualquer um, né? Acho que esse é o principal. Bruno, eu queria falar para você, Gabriel, eu queria pedir uma coisa para vocês. Geralmente, quando eu faço treinamentos, eu dou um certificado para as pessoas, que ela participou de uma apresentação de Caribe Mexicano, recebeu toda a informação. Então, depois, se você puder, me consegue o contato deles. Claro. Esse contato, para mim, é importante. Como é um certificado, eu tenho que ter o nome completo da pessoa e o nome completo da agência. É só o que eu preciso. Eu posso até Maravilha. mandar para você e você mandar para todo mundo o certificado delas, tá? E como Claro. eu falei, gente, eu estou à disposição de vocês, o que vocês serem necessário, então eu estou aqui disponível para vocês. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo tempo aqui conosco, né, Maurício? Acho que é válido. A gente tinha essa proposta de fazer em 30 minutos, já estamos com 45, acho que foi bem bom. Se alguém tiver dúvidas ainda, nosso time está todo à disposição. Nossos consultores conhecem bastante o Caribe Mexicano, tem toda a informação dos resorts, dos hotéis. A gente tem, que nem o Bruno comentou, são diversas opções de resorts e hotéis que a gente tem contrato direto, tarifas exclusivas no nosso portal. Tá tudo online, tudo conectado.
a gente tem todo o inventário aí conectado diretamente no sistema. Então, isso facilita muito a venda. Maurício, mais uma vez, muito obrigado aí pela apresentação. E a gente está à disposição aqui de todos também, caso precisem, contem com a gente, tá bom? Fechou? É isso, Maravilha, pessoal. Valeu, Até gente. mais. Obrigado. E amanhã, Maurício, que não me escute, mas amanhã. Obrigado vocês todos aí. Tchau, tchau. Nos falamos, hein? Amanhã às 10 horas, né? Maurício que não me escute, mas nós temos República Dominicana amanhã às 10 horas, tá? O concorrente aí, número 1 aí do Caribe Mexicano. Ah, é? Não. É outro destino maravilhoso, gente. O Caribe tem muita coisa. Ah, e by the way, temos que fazer uma de Cayman Islands, porque olha aonde eu estou, tá? Eu vou Direto mostrar de para Cayman. vocês aonde eu estou. O meu quarto de Cayman Islands, para vocês verem onde é que eu estou. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha que beleza, hein? Essa é a vantagem desse tudo digital hoje em dia, né? Agora, é uma maravilha isso aqui. Tá bom? Obrigado, Obrigado, Maurício. Valeu, um abração para todo mundo. Abraço. Abraço a Tchau, todos, valeu. pessoal. Tchau, tchau.